Vamos falar agora da Operação Topic. Hoje o Ministério Público Federal e a Polícia Federal convocaram uma entrevista coletiva para falar a respeito das conclusões do trabalho de investigação. No Ministério Público Federal foi montada uma força-tarefa para acompanhar as investigações feitas pela Polícia Federal. O resultado, 22 pessoas foram denunciadas. O repórter Thiago Melo acompanhou a entrevista coletiva feita hoje na sede do Ministério Público Federal. 3 procuradores da força-tarefa criada para investigar o esquema, 2 delegados da Polícia Federal e a superintendente da Controladoria Geral da União participaram da entrevista coletiva que esclareceu a denúncia elaborada pelo Ministério Público Federal. 22 pessoas estão sendo denunciadas no âmbito da Operação Topic, que apura um prejuízo inicial de R$ 120 milhões aos cofres públicos por meio da contratação de transporte escolar em municípios do Piauí e do Maranhão. A investigação iniciou em 2013 por ação da CGU. Nós detectamos irregularidades no serviço de transporte escolar. E por conta de cruzamentos de informação, colaboração com os órgãos de controle, né, aqui a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, uso de tecnologia da informação, fiscalização em outros municípios, conseguimos detectar esse esquema. Né? Então vimos que na verdade não era uma irregularidade apenas, numa contratação, numa licitação, mas era um esquema maior para fraudar mesmo o erário público. Entre os crimes investigados estão organização criminosa, corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o coordenador da força-tarefa, o recurso público arrecadado ilegalmente era empregado na aquisição de imóveis e veículos. A gente identificou, por exemplo, um controle de veículos registrados em planilhas manuais que não estão em nome dos investigados, eles estão em nome de terceiros e são transferidos sucessivamente para terceiros. Também transações com imóveis, por interpostas pessoas, sucessivas transações de imóveis, que são as técnicas habituais de lavagem de dinheiro, ou seja, sempre tentando distanciar o real proprietário do bem, justamente por conta da origem criminosa, da intenção de ocultar a propriedade. 13 empresas são investigadas. Elas participariam de licitações como concorrentes, mas atuariam em conluio. 3 ex-prefeitos das cidades de Fronteiras, Campo Maior e Lagoa Alegre estão entre os denunciados por corrupção, acusados de receber dinheiro ilegal no esquema. Na denúncia constam diálogos obtidos a partir da quebra de sigilo telefônico, onde outros 4 políticos são citados por terem sido supostamente beneficiados com a cessão de veículos administrados por empresas investigadas durante a campanha eleitoral de 2018. Para o procurador Marco Aurélio Adão, no entanto, não há, pelo menos até o momento, elementos que comprometam criminalmente essas figuras públicas. Os órgãos envolvidos na investigação ainda não concluíram quantas prefeituras estão envolvidas no esquema. As contratações ocorrem desde 2013 e se estendem até hoje. O prejuízo já é estimado em centenas de milhares de reais. No momento, apenas o dono da LC Veículos, Luiz Carlos Magno Silva, apontado como líder da organização criminosa, e a empresária Lívia de Oliveira Saraiva estão presos. Ela em prisão domiciliar. De acordo com o delegado-presidente do inquérito, ainda há muito material apreendido a ser analisado. As investigações prosseguirão em relação aos que foram denunciados. Basicamente, a denúncia retratou alguns casos de corrupção por parte dos denunciados, casos de lavagem com imóveis, casos de lavagem com veículos. O que eu quero dizer também é que, além desses denunciados, né, as pessoas da primeira fase da Topic também passarão pela continuação das investigações e em relação até os próprios denunciados. Né, a gente vai continuar as investigações. E olha, a nossa equipe de produção entrou em contato com a ex-prefeita da cidade de Miguel Alves e com o ex-prefeito da cidade de Fronteiras, através do telefone. Os números foram disponibilizados através da assessoria
dessas pessoas não respondeu aos nossos chamados. Já o ex-prefeito Paulo Martins enviou uma nota para explicar o que aconteceu na opinião dele. A nota de Paulo Martins diz o seguinte: assumi o município de Campo Maior em 13 de fevereiro, onde exerceu o cargo de prefeito até 9 de agosto de 2012, data do qual foi anulada a eleição suplementar para a volta do prefeito na ocasião. Durante a eleição seguinte, o Paulo Martins foi eleito novamente e respondeu pelo município no período de 2013 a 2016. Segundo Paulo Martins, ele encontrou uma máquina totalmente sucateada, com salários atrasados, cidade abandonada, transporte escolar ineficiente. De início foi aberta uma licitação para contratar diversos serviços, inclusive no tocante à contratação de transporte escolar, cuja a empresa vencedora, Locar, prestou serviço, cujos serviços cobrados pela empresa eram inferiores aos praticados em Teresina. Segundo ele, e ele coloca à disposição um pregão 001 de 2013, feito pela CEMEC. O contrato durou cerca de 1 ano e meio e foi cancelado logo após o fim da sua vigência. Tal serviço passou a ser prestado por pequenos empreendedores, selecionados através de licitação e devidamente capacitados pelo SEBRAE, segundo a nota de Paulo Martins. A nota segue ainda dizendo que Paulo Martins dizendo o seguinte: tenho muita tranquilidade para afirmar que sempre conduzi meus atos de forma honesta e transparente. Tanto é que minhas contas desse período em que aconteceu o contrato já foram aprovadas pelos órgãos de controle. Após encerrar o mandato em 2016, seja como cidadão ou como gestor estadual, Paulo Martins diz não ter tido qualquer vínculo contratual com a referida empresa. Isso só aconteceu no pleito de 2018, quando houve a contratação de 2 veículos cujos pagamentos foram declarados na prestação de contas já entregue à Justiça Eleitoral e devidamente aprovadas. Paulo Martins encerra a nota dizendo que tem consciência que o gestor público, assim como todo servidor, cumpre uma honrosa missão de servir a sociedade, por isso nunca deixará de colaborar com os órgãos fiscalizadores e de controle. Assim, se coloca à disposição do Ministério Público e da Justiça para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. Inclusive, Paulo Martins diz abrir mão do seu próprio sigilo bancário para ajudar a Justiça. E finaliza: tem fé que ao final a Justiça se fará. Essa foi a nota de Paulo Martins, dando respostas aí ao oferecimento de denúncia contra ele pelo Ministério Público Federal.